a nossa aula. Maravilha, vocês estão sendo filmados a partir de agora, ou melhor, sendo gravados, ok? Vamos lá. Vocês podem, qualquer dúvida, vocês podem parar aí a aula e perguntar, tá certo? Vamos ver aqui outros recursos, então, do Photoshop. Todo mundo está vendo aí a minha área de trabalho, né, gente? Tá dando para ver aí, né? Aqui, ó. Estou abrindo o Photoshop. Tá dando para ver aí, né, pessoal? Senão eu acho também que vocês já estariam falando. Bom, seguinte. Vou abrir, então, aqui uma imagem, turma. Né? Vou vir aqui em arquivo, abrir. Deixa eu pegar aqui o caminho que eu já tenho pronto, né? O caminho que eu já tenho pronto. Pronto, ok. Vamos lá. Vou pegar aqui a imagem da Jolie, que é mais bonita que esse casal, obviamente. Vamos lá. Seguinte, turma. Hoje eu vou ensinar, né, o pessoal aí que gosta de fazer montagens românticas, né, vai adorar esse recurso, tá? Esses recursos que eu vou mostrar. E, de repente, pode até usar para fazer aí uma homenagem para namorado, namorada, para quem quer que seja. Eu vou criar uma montagem, pessoal, onde eu vou colocar um coração, tá? E essa foto eu vou jogar, por exemplo, dentro do coração, usando o recurso de camadas, ok? Então, para isso eu vou vir aqui em arquivo, novo, né? Como eu estou na tela do computador, eu vou definir em pixels, tá certo? Se eu fosse imprimir, aí eu poderia usar centímetros, né? Só que aí, quando eu uso centímetros, alguns recursos do Photoshop não funcionam, tá, pessoal? O legal é usar aí os pixels mesmo. Vamos lá. Vou criar aqui uma largura e uma altura grande, né? Eu quero fazer uma área de trabalho maior, 1000 por 500, ok? Vou dar um ok aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui a forma de um coração. A gente viu na outra aula, né? Quando a gente quer inserir quadrado, triângulo ou formas diferentes, a gente clica nesse botãozinho aqui, ó. Botãozinho formas, tá certo? Vem aqui, ferramenta personalizada, né? Porque o coração ele não tá aqui, né? Não é nenhuma dessas opções, certo? Vem aqui, forma personalizada. E aí eu vou clicar aqui, né? Vai aparecer aqui em cima a opção forma, tá? Vou pegar aqui o desenho do coração. Ok, pessoal? Very good. Ok. Para aumentar o coração, pessoal, eu posso dar aqui um Ctrl T, né? E dimensionar ele da forma que eu quiser. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, turma, né? Como eu vou ter a imagem do coração e a imagem do casal, né? O casal não, perdão, a Angelina Jolie, né? Como eu só vou ter essas duas imagens, eu não vou precisar dessa camada que está aqui embaixo, né? Que nem quando eu inseri o coração, ele criou aqui duas camadas, a camada do coração e a camada do plano de fundo em branco, tá? Essa camada aqui eu não vou usar ela, certo? Vou excluir ela, ó, né? Para mim o que interessa é só a camada do coração e a hora que eu inserir a foto, né, a camada da foto, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso famoso balde de tinta, que é esse daqui, e vou dar um banho nessa imagem aí. Vou mudar a cor aqui para vermelho, e vamos dar um banho. A princípio, pessoal, ele não deixa, tá? O Photoshop vai aparecer essa mensagem aí, ó. Essa é uma camada de forma que deve ser rasterizada antes de continuar, né? Rasterizar é o seguinte, pessoal, né? Aquilo que eu comentei com vocês no semestre passado. O Photoshop, né, ele trata as formas como um desenho matemático. Ele não trata isso daí como um conjunto de pixels normal, tá certo? Então, ele está perguntando, rasterizar a forma, ou seja, transformar isso daqui num conjunto de pixels normal, ok. Vou dar um ok, e agora, finalmente, eu vou conseguir pintar
aqui o fundo com o balde de tinta, tá certo? Olha lá. Então, aqui eu tenho, né, uma imagem, né, que preenche aqui toda a camada, ó, que é a camada da foto, certo? A camada do coração. E agora eu vou inserir a imagem do casal aqui, perdão, a imagem da Angelina, né? Tanto que mexe com aquele casal, a gente fala do casal. Para inserir a imagem da Angelina, pessoal, primeira coisa eu tenho que selecionar ela. Para isso, eu posso vir aqui no menu selecionar tudo, ou pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl A, dá na mesma, ok? Então, nesse momento, ele selecionou a imagem. Para copiar e colar a imagem, pessoal, né, depois que ela está selecionada, a gente tem um atalhozinho, né, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Vou colocar aqui para vocês, ó, quais são os atalhos aí do teclado, ok? Vou aumentar aqui a letra, né? Ctrl+C, ele copia a imagem, e o Ctrl+V, o que ele faz? Ele cola a imagem, certo? Cola a imagem em outro lugar. Ok? Então, eu vou usar esse atalho aqui, ó. O Ctrl+A, ele serve para selecionar a imagem, tá? Até marcar aqui também o Ctrl+A. Ele seleciona a imagem. Ok, maravilha. Então, vamos lá. Ctrl+C. Vou abrir aqui a foto do coração. Ctrl+V. Nesse momento, a gente vai notar o seguinte, pessoal, que o Photoshop, né, ele criou uma segunda camada aqui. Antes eu só tinha a camada do coração, né? Aqui ele colocou a camada da foto da Angelina, tá certo? O que acontece, ó? Por que eu não estou mais enxergando aqui na área de trabalho a imagem do coração? Volta aquilo que eu estou falando, né? Que eu estou sempre reforçando para vocês. O Photoshop, ele dá prioridade de visualização para as camadas que estão mais em cima. As camadas que estão mais embaixo, né? Eu não tenho tanta prioridade de visualização, tá? Novamente, eu comparo isso daqui com duas folhas de papel. Na folha de papel de baixo eu tenho isso daqui desenhado e na folha de papel de cima eu tenho isso, tá? Como a folha de papel de cima ela se sobrepõe à folha de baixo, eu consigo visualizar o que está em cima, não embaixo. Se eu quiser inverter, ó, eu venho aqui, seguro apertado e faço isso daqui, ó. Pronto, inverti, né? Agora eu consigo somente visualizar o coração, eu não estou mais vendo a foto da Angelina, mas ela está aqui, ela está na parte de baixo, ok? Então, novamente, como se eu tivesse aí duas folhas de papel, né? Na folha de papel de cima eu tenho esse desenho, na folha de papel de baixo eu tenho esse desenho. Se eu quiser visualizar o que está embaixo, eu preciso fazer o quê? Apagar, produzir um buraco aqui na camada de cima. Para isso, vou pegar a nossa velha conhecida varinha mágica, que serve para selecionar, ok? Pegar aqui a varinha mágica. Vou clicar aqui no coração para selecionar ele, certo? E aí eu vou pressionar a tecla Delete. Olha lá, ó. Agora eu consigo visualizar o que está na camada de baixo, ok? O coração, ele continua selecionado, tá, pessoal? Né? Para desselecionar ele, eu venho aqui no menu Selecionar e clico em Cancelar a seleção. Ou posso pressionar o atalho do teclado Ctrl D, tá? Se o Ctrl A ele seleciona, né, o Ctrl D, o que ele vai fazer? Ele vai retirar a seleção, certo? Esses atalhos aqui, pessoal, né, para quem for aí mexer com o Photoshop, é muito importante de guardar, né? Ctrl A para selecionar, Ctrl D para tirar a seleção, tá certo? Mas eu não quero só visualizar o olho dela, eu quero visualizar a foto inteira. Aí eu preciso dimensionar a foto, tá? Clico na camada onde está a foto da Angelina, tá certo? Ó, ela está aqui na parte de baixo. Vou pressionar aqui um outro atalho do teclado, que é o Ctrl T. O Ctrl T, ele seleciona a foto, tá?
Vou colocar aqui, ó, outro atalhozinho para vocês. Ctrl T. Ele seleciona a foto, permitindo dimensionar a foto, ou seja, aumentar ou diminuir. Né? Ele permite a gente aumentar ou diminuir. Por quê? Quando eu pressiono Ctrl T, aparecem essas alças aqui, ó, que permite eu diminuir ou aumentar a imagem. Nesse caso, eu vou diminuir. Então, eu venho aqui, pressiono a tecla Shift para não perder, para não distorcer tanto a imagem, certo? Aí, ó, e eu vou fazer aqui o trabalho de redução, ó. Certo? Até que ela vai ficar aqui de um jeito, né, que vai me agradar melhor, ok? Depois que você usa o Ctrl T para selecionar, né, para fazer esse processo aqui de dimensionar a imagem, você deve pressionar a tecla Enter, tá, pessoal? O Ctrl T, ele funciona aliado com o Enter, tá? Ao final da edição. Certo? Então, a imagem ela ficou assim, ó. A camada do coração aqui em cima, vocês podem notar que tem um fundo transparente aqui, porque eu fiz um buraco nela, né? E aqui embaixo aparece a camada aí da foto aí da nossa querida Angelina. Ok, pessoal? Bom, então, esse daí é um recurso, tá? Quem quiser depois fazer montagem para o namorado, para a namorada, né? Pode utilizar aí dessa sequência de passos, né? Creio que o namorado ou namorada vai adorar. Bom, agora o seguinte, vamos ver aqui outros recursos, turminha. Vamos ver agora algo um pouco mais aí relacionado com a área de vocês, tá certo? O que eu vou fazer, ó? Eu vou produzir agora no Photoshop, né? Eu vou criar um botão 3D, um botão assim, ó. Vai transmitir uma ideia, ó, como se ele tivesse aqui um fundo, ok? Uma bordinha e um fundo, certo? Eu vou criar um botão assim. No Photoshop, pessoal, né? Como eu já ando falando para vocês, Photoshop não serve só para fazer montagem bonitinha, só para zoar os outros colocando a foto, o rosto dessa pessoa em outro lugar, né? O Photoshop é usado também para coisas mais sérias, né? Por exemplo, fazer um layout de site, fazer um plano de fundo para um site, fazer um botão, né? Uma imagem de um botão para jogar no site, tá certo? Então, a gente vai visualizar aqui como é que funciona, ok? Essa sequência de passos aqui, pessoal, depois eu vou colocar para vocês, né? Quem tiver Photoshop ou quem tiver usando GIMP ou outro programinha, quiser dar uma fuçada, tá? Vocês podem seguir aí os passos do tutorialzinho. Bom, primeira coisa que ele fala aqui, ó. Configurar a cor de fundo em branco e a cor de primeiro plano em roxo, certo? Então, vou configurar aqui, ó, cor de fundo branco, né? E a cor de primeiro plano em roxo. Vou pegar aqui esse roxo aqui, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova área de trabalho. Como que a gente cria essa nova área de trabalho? Arquivo, novo, tá? Então, eu venho aqui em arquivo, opção novo. Para quem gosta de atalho de teclado, a gente tem o Ctrl N, né, que serve para criar aí uma nova área de trabalho, tá certo? E aí ele fala que dimensões que deve ter essa área de trabalho, ó, 400 por 250 pixels. Vamos lá. 400 por 250 pixels. Ok? Maravilha. Eu vou criar uma área de trabalho pequena, tá, pessoal? Pelo seguinte, quando a gente cria objetos para web, né, botões, menus, tá? A gente não precisa criar uma área de trabalho grande. Ok? Vamos lá. Agora, nós vamos desenhar um círculo, tá certo? Vamos pegar aqui, então, ó, na ferramenta Form. Vamos pegar aqui a imagem da elipse, ó. Só que a elipse, ela tem essa aparência aqui, de um ovo, né? Ela tem uma aparência mais oval. E eu quero para o botão um círculo mesmo, tá certo?
Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou segurar a tecla Shift, pressionar a tecla Shift e vou fazer o desenho aqui da circunferência, ó. Né? Novamente, pessoal, o que vocês devem aí observar? Que a cor de primeiro plano, que é essa daqui, ela está relacionada com a cor dos objetos que eu insiro, né? E está relacionada, por exemplo, com a cor do texto, né? Que eu coloco aqui, certo? Se eu quiser dimensionar, eu também posso, ó, pressiono Ctrl T, venho aqui com as alcinhas, faço isso daqui, certo? Dou um Enter, ok. Beleza, né? O círculo está aqui. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer o efeito, né? Que vai deixar o botão com essa aparência aqui, né? Ele vai ficar parecido com isso daqui, ok? De que maneira nós vamos fazer isso, ó? Novamente, isso daqui é uma camada que o Photoshop entende, né? Que isso daqui é um desenho matemático, né? A gente precisa rasterizar isso aqui para poder editar, tá? Porque se a gente não rasteriza, pessoal, olha o que acontece. Ó. Vou pegar a varinha mágica. Ó, ele não deixa selecionar, certo? Aí, ó. Por quê? Porque isso daqui é uma camada de preenchimento, né? Uma camada que o Photoshop entende que é um desenho matemático, certo? Então, eu venho aqui na camada da bola, né? Clico com o botão direito, rasterizar camada, ok? Rasterizar camada, tá? Para eu finalmente poder selecionar, tá certo? Então, aqui, ó, nesse passo a passo, ele mostra isso, ó, exatamente o que eu fiz. Um fundo 400 por 250, né? Pega a elipse, mantém a tecla Shift pressionada para traçar uma circunferência exata, tá? E aí a gente vem em rasterizar camada. E aí a gente pega a varinha mágica. Vamos lá. Vamos pegar aqui a varinha mágica e selecionar a imagem. Antes ele não permitia eu selecionar, mas agora ele vai permitir, tá certo? Agora vem a magiquinha, pessoal, né? Nós vamos utilizar, para fazer aquele efeito, ó, uma opção do Photoshop, que ela se encontra aqui, juntamente com o balde de tinta, que é a opção degradê, tá certo? O que faz o degradê, pessoal? Né? Vamos pegar aqui, ó, de novo. A ferramenta degradê, ela serve para misturar cores, ok? Então, ela mistura geralmente as cores que estão aqui, ó. Tanto a cor de primeiro plano, quanto a cor de segundo plano, né? Então, ele vai misturar aí o roxo com o branco, tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, aí outras cores, que nem verde com vermelho, né? Ele misturaria o verde com o vermelho, ok? Então, eu vou pegar aqui o degradê e vou fazer isso aqui, ó. Traçar uma linha de ponta a ponta. Olha, ó. Ele vai produzir esse efeito, né? Uma parte da circunferência ficou com essa cor, roxo, e a outra parte ela ficou mais esbranquiçada. Mas isso daqui vai ser útil para a gente, tá certo? Bom, é o que está falando aqui, ó. Pega a ferramenta degradê, tá? E traça aí uma linha reta, né? Vai ficar assim, ele vai misturar as cores, tá certo? Agora, para a gente poder produzir essa borda, como que a gente deve fazer? Ó? A seguir, no menu selecionar, escolha modificar e contração. Vamos lá. Menu selecionar, modificar, contração. Isso aqui só vai dar certo, pessoal, se a bolinha ela tiver ainda selecionada. Eu não tirei a seleção da bolinha, tá? Então, eu fui aqui em cima, ó, menu selecionar, modificar, contração, ok? Vou clicar aqui na opção contração, vai aparecer essa janelinha aqui para mim, tá? Se eu reduzir, por exemplo, em 6 pixels, tá? É que esse tutorial eu já conheço quase que de cabo a rabo, tá, gente? Então, ele vai pedir aí para fazer essa redução de 6 pixels. Olha o que vai acontecer, ó. A seleção, ela vai automaticamente mudar, tá? Então, ele vai encolher aqui a seleção para mim, tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com o degradê, ó. Vou pegar de novo o degradê. A primeira vez eu fiz daqui para baixo, né? De cima para baixo, em diagonal. Agora eu vou fazer o contrário, de baixo para cima. Ok? Olha lá, ó.
ele já começa, né, a produzir aqui uma bordinha, tá, pessoal? De novo, selecionar, modificar, contração. Novamente eu vou reduzir 6 pixels, ó, ela vai encolher mais ainda, tá? Uma dica, pessoal, né, não deixa a bolinha tão perto aqui, né, que nem eu deixei aqui, ele deu uma esticada, né, não vai ficar com a aparência aí exatamente de um botão, tá certo? Vou pegar aqui o degradê de novo, fiz de baixo para cima, agora eu vou fazer de cima para baixo. Ó lá. Vou desselecionar, ó, a gente vai ver que o botão, ele ficou aí com uma bordinha. Então, só repetindo aí para vocês, pessoal, né? Vou criar aqui um novo círculo. Seguro o Shift, para produzir aqui um círculo mais exato, tá certo? Rasteriza a camada, senão vocês não conseguem selecionar, ok? Pega a varinha mágica, seleciona aqui a bolinha, tá certo? E aí vocês vêm aqui, ó, onde está o balde de tinta, né? Vocês escolham a opção degradê para misturar cores. Primeira vez eu faço isso daqui, tá certo? Venho aqui no selecionar, contração, né? Modificar contração para ele diminuir a seleção, ó. Ele vai dar uma diminuída agora, ok? E aí, eu continuo aplicando o degradê, ó. Certo? Olha lá. Vou por uma terceira vez. Modificar, contração. Novamente, reduzo a imagem, tá? E aí eu vou traçando o degradê, ó. Tá certo? Posso traçar quantas vezes eu quiser, tá, pessoal? Ó, se eu quiser, por exemplo, continuar, ó, contração, 6 pixels de novo, venho aqui e traço o degradê. Olha lá. Né? Ao final, o botão ele vai ficar com essa bordinha aqui em volta, né? Vai produzir um efeito de uma bordinha, tá certo? Que mais? Que mais que a gente tem aqui, ó? A gente vai inserir um texto dentro do botão, tá? Como que a gente vai inserir o texto? Para inserir o texto, moçada, a gente vem aqui nesse Tzinho aqui, ó, a opção texto, certo? Pegar aqui a opção texto, tá ok? Vou trocar aqui a cor do texto, tá, pessoal? Para trocar a cor, a gente vem aqui, ó. Pegar aqui um roxo bem escuro, quase perto do preto, tá? E aqui, com o Tzinho marcado, ó, eu vou clicar aqui e vou digitar aqui um texto que vai conter o botão, certo? Só que o texto ele vai estar com uma letrinha muito pequena, tá, pessoal? Nem vai dar para ver aqui. Eu coloquei sair. Deixa eu aumentar a letra, ó. Quando eu pego aqui o Tzinho, ele aparece aqui algumas opções aqui em cima, ó, relacionadas a texto, certo? Então, eu não quero que fique tão pequeno, quero aumentar isso daí, né? Sair, colocar ele mais para o meio do botão. Vou pressionar aqui Ctrl T, porque eu quero dimensionar esse texto, não é para ele ficar assim tão pequenininho, ok? Vou colocar ele aqui mais para o meio, tá? E aí, moçadinha, eu vou fazer alguns efeitos aqui dentro, né? Nessa camada aqui do texto, eu vou produzir alguns efeitos, como, por exemplo, sombra, brilho, tá? Vocês vão ver que aqui no tutorial, ó, ele pede para colocar 3 efeitos: sombra, brilho externo e o acetinado. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses efeitos, ó. Para isso, vocês selecionam aqui a camada onde está o texto, clica nesse botãozinho aqui, ó, esse F de X. Ele vai aparecer alguns efeitos, tá? Primeiro efeito que a gente tem aqui, ó, que a gente vai aplicar é o sombra, tá? Sombra projetada, ok? Ele vai abrir para mim essa janela, certo? Aí eu posso colocar a janela mais para cá e visualizar como é que está ficando a sombra, ó. Aqui eu posso modificar a cor da sombra, vou colocar um vermelho, certo? Aqui eu posso formatar a distância da sombra, certo? Aí, ó. A expansão da sombra, né? Que é relacionado aí com isso aqui, ó, tá?
e o tamanho da sombra, ok? Tudo isso eu consigo fazer. Nessa janelinha aqui, eu posso aplicar também os outros efeitos. Brilho externo, né? Ele vai ficar assim, tá? E aqui, quando eu clico na opção brilho externo, ele vai aparecer aqui do lado as opções que eu quero aplicar de brilho, tá? Então, por exemplo, ó, eu quero aumentar o tamanho do brilho, ó, não quero que ele fique tão apagado, quero que ele fique maior, tá certo? Aí, ó. Né? Aí eu posso ajustar conforme eu desejar, ok, turma? O que mais que ele fala para a gente colocar? A opção acetinado, né? Ele deixa o texto assim, mais forte, né? Mais escuro, ok? E aí, né? Eu também tenho aqui os valores que eu posso alterar. Olha que legal, né? Olha. Imagina que depois eu posso salvar isso daí, né? Tirar o fundo branco e jogar, por exemplo, para uma página, né? Da web. Tá certo, turma? Então, essa daqui é a opção de criação, né, de botões 3D. Tá certo? Ok, turma. Esse tutorial eu vou deixar também para vocês. Maravilha? Vamos ver agora, então, os filtros no Photoshop. Vamos ver aqui a opção de filtros. Vamos dar uma olhadinha aqui em filtros. Filtros também é um conjunto de efeitos especiais, tá? Para deixar aí a foto mais bonita, né? Ou a gente pode aplicar aí para inúmeras coisas o filtro, tá? Vou fazer aqui o seguinte, né? Eu vou abrir agora essa pastinha aqui, né? Que tem essas imagens. Arquivo, abrir. Ok, vou pegar aqui a imagem dessa mulher aqui, né? Sempre pego, maioria dos exemplos que eu uso é com modelos femininas, tá? Seguinte, pessoal, vocês podem ver aqui que essa foto, né, ela foi bastante tratada aí no Photoshop, né? A gente nem sabe aí qual que é a foto original e qual que é a foto tratada, né? Bom, com certeza essa foto aqui da direita parece que foi photoshopada, né? Vamos ver algumas opções de filtro legal. Vou vir aqui em filtro. Vou vir aqui na opção dissolver, tá? Cliquei aqui em filtro. E aí eu venho aqui em dissolver, tá certo? E aqui, pessoal, ele vai abrir essa janelinha, tá? Olha que interessante, eu posso aplicar vários efeitos, ó, tanto de deixar uma parte do corpo menor, né, como valorizar aquela parte, deixar a parte maior, ó. Tem duas opções aqui, ó, enrugar e a inchar. Eu vou vir aqui na enrugar e vou diminuir, por exemplo, essa região dela, ó. Podem ver que agora ela está perdendo algumas coisas, né? Está perdendo barriga, está perdendo braço, ok? Fosse bom que na prática, né, no nosso dia a dia era tão fácil, né, da gente perder uma barriguinha, né? Perder aí as coisas, né, tão rapidamente que nem é no Photoshop, ok? Bom, esse daqui então é o enrugar, né? Nós temos aqui uma outra opção que é o inchar, né? Se o enrugar ele vai diminuir, o inchar em contrapartida ele vai fazer o contrário, ó, ele vai deixar a pessoa mais fortinha, ok? Tem outras opções também aqui, ó, como por exemplo deformar, né? Que eu posso fazer isso aqui, ó, né? Posso puxar apenas um pedaço da imagem, tá certo? Se eu gostei do efeito, eu venho aqui e dou um OK. Olha como é que ficou a imagem, tá certo? Bom, o que mais que a gente tem? Né? Então, só mostrando para vocês aonde que eu fui, eu vim aqui, ó, filtro, dissolver, tá certo? Dissolver, e aí eu aplico, né, as opções que eu desejo. Se eu quero, por exemplo, deixar mais magrinha ou mais enxutadinho, mais gordinho, ok? Vamos ver agora outras opções que a gente tem de filtro, tá, pessoal?
Outras opções que a gente tem de filtro, ó. Vou pegar agora aqui o filtro fotocópia, tá? Na verdade, quando a gente instala o Photoshop, pessoal, não vem todos os filtros, tá? Muitas vezes a gente precisa configurar para exibir esses filtros, tá? O Photoshop ele é cheio disso. Muitas vezes a gente quer usar, por exemplo, o recurso, só que o recurso não está visível, né? A gente precisa configurar para aparecer o recurso, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui aonde que vai, ó. Vem em editar, preferências, tá? Vem aqui na parte de plugins, certo? E aqui vai ter uma opçãozinha, ó, mostrar todos os grupos e nomes de filtros na galeria de filtros, tá? Senão, ele não vai exibir todos os filtros, né? Então, vocês vão notar que agora ele deu uma aumentada aqui, né? Começou a aparecer mais filtros, tá certo? Um que eu gosto de usar é esse aqui, ó. Desenho filtro, croque, fotocópia, né? Ele vai literalmente aí transformar a foto, né, numa espécie de desenho. Ó. Se eu diminuir, por exemplo, aqui o detalhe, ó, tô vindo aqui, tá, pessoal? No cantinho direito, eu tenho as opções de detalhe, ó, certo? Ó. Vou diminuir aqui o detalhe e vou deixar a foto mais escura, ó. Vocês vão ver que eu estou transformando aqui a foto, né, numa espécie de desenho, né, um desenho preto e branco, tá certo? Então, ó, só mostrando para vocês, ó, vou fazer com uma cor diferente agora. Vou pegar o vermelho. Venho aqui em filtro, croque, fotocópia, ok? Fotocópia, certo? E aí, nessa janelinha que abrir, ó, vocês vão simplesmente ajustando, tá? Da forma que vocês desejarem, tá? Tanto aqui o detalhe como escuro. Eu diminuí aqui o detalhe, né? Para ele valorizar mais os traços e tô deixando aqui mais escuro, certo? Aí, ó. Eu consigo produzir aí uma... Parece que a foto ela foi desenhada, certo? Então, esse daí aí é outra opção que a gente tem aí de filtro, tá? O filtro, pessoal, na verdade, ele é um conjunto aí de efeitos especiais, tá? Tem inúmeros filtros diferentes, tá? O certo era, quem tem aí o Photoshop, né, dá uma fuçadinha. Aí, ó, tem vários filtros, né? Aquarela, se eu for aqui, por exemplo, tem a opção aqui até de nitidez, ó, deixar, por exemplo, a foto mais nítida, tá? Tem várias opções mesmo, tá certo, pessoal? Ele aplica aí um conjunto de efeitos especiais para a imagem, tá certo? Vamos ver agora o seguinte, ó. Mostrei botões, né? Vamos ver agora, pessoal, alguns efeitos que dá para fazer também em textos, né? Vou voltar aqui, ó. Vamos ver alguns efeitos que dá para fazer em texto, né? Um efeito que eu adoro fazer é esse daqui, né? Eu gosto de fazer o efeito fogo, né? Deixar o texto aí com a aparência aí como se ele tivesse saindo chamas dele, né? Isso aqui também é muito legal de fazer no Photoshop. A gente faz aplicando filtros, tá certo? Bom, vou fazer aqui rapidinho, tá? Aproveitando aqui o tempo que a gente tem. Configure a cor de primeiro plano para branco e a cor de plano de fundo para preto, tá? Então, essa cor aqui vai ser branco, né? E a cor de plano de fundo vai ser preto, tá? E aí eu vou abrir uma nova área de trabalho, né? Crio uma nova área de trabalho com as seguintes definições: 400 por 250. E aqui tem uma novidadezinha, ó, cor de plano de fundo. O que o Photoshop faz quando eu marco essa opção? Ele vai pegar a cor que eu selecionei aqui, para o plano de fundo. Arquivo, novo, tá? Vamos ver quais que são as dimensões. 400 por 250. Vou colocar aqui 400 por 250. E a cor do plano de fundo, ó, eu vou pegar daqui, da cor que eu selecionei aqui. Ele vai criar uma área de trabalho
escura para mim, tá certo? Próximo passo, né? Eu vou pegar aqui a letrinha T, porque eu quero digitar um texto, tá? Vou diminuir um pouco o tamanho da letra e vou escrever aqui a palavra brasa, certo? Posso dimensionar aqui a palavra brasa, né? Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dela, tá certo? Aumentar aqui um pouquinho o tamanho da palavra brasa, tá? Eu pressionei Ctrl T e dei um Enter, tá? Sempre quando a gente quer aumentar ou diminuir, a gente pode utilizar o atalho Ctrl T, tá certo? Agora vamos ver o que fala aqui, ó. Seguinte, pessoal. Bom, já digitei, né? No caso, eu não digitei fogo, eu digitei brasa. Ele fala para a gente ir no menu imagem e girar a tela de pintura em 90 graus horário. Imagem. Cadê aqui? Girar tela de pintura. Rotação da imagem. 90 graus horário. Aqui, ó. Então, eu vim em imagem, rotação da imagem, eu vou girar ela em 90 graus horário, ou seja, o sentido do relógio, né? Olha lá, o texto ele vai ficar assim, de pezinho. Tá ok, pessoal? E agora nós vamos vir aqui, ó, filtro, estilização, vento. Vocês vão ver que esse efeito vai ajudar na labareda, tá? Novamente, ó, ele fala que a camada tem que ser rasterizada, vou dar um OK. Agora aqui ele vai abrir, então, as opções de vento. O vento, pessoal, né, ele vai ter que vir daqui para cá, ó, como se o texto ele tivesse sendo atingido por uma ventania mesmo, tá? Então, o vento ele vai vir da esquerda. Vou dar um OK. Aí, ó, o texto ele vai ficar assim. Então, onde que eu fui para fazer isso? Ó, filtro, estilização, vento. Né? Marco aqui a opção da esquerda. Aqui eu posso deixar vento como está mesmo. E dou um OK. Olha lá, eu aumentei ainda mais, né, as nossas labaredas, tá? Se eu pressionar Ctrl F, ele também aumenta, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, né? Se eu girei a imagem 90 graus horário, para voltar, eu preciso girar ela em 90 graus anti-horário, né? Para ela voltar como estava antes, certo? Agora a gente vai ver um outro filtro, né? O filtro ele é um conjunto de efeitos especiais, tá, gente? Aí, ó. E nesse tutorial mostra direitinho aonde a gente está indo, né? Vento da esquerda, tá? Agora a gente vai produzir esse efeito aqui, ó, né? Para dar ainda mais, para as labaredas ser mais realista, ó. No menu filtro, acesse distorção e em seguida ondulação. Filtro, distorção, ondulação. Cuidado que não é ondas, tá, pessoal? Né? É ondulação o efeito que eu vou aplicar. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, filtro, distorção, ondulação. Tá ok? Aí é só aplicar o filtro, né? Eu deixo aqui do jeito que tá, ó, e aplico o filtro. Ele vai ficar assim. Tudo bem? Bem parecido aqui com labaredas mesmo de fundo. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente produzir aí, né, o fogo propriamente dito, a imagem ela não pode estar dividida em camadas, que nem está aqui. Tá certo? Isso aqui tem que virar uma coisa só. Para isso, ó, eu venho aqui em camadas, né? Menu camada, mesclar camadas visíveis, tá? Para isso aqui poder virar uma coisa só, certo? Aí, pessoal, para a gente conseguir produzir, ó, produzir cores diferentes, né? Vocês podem pressionar Ctrl B, né? Vai aparecer essa opção aqui, ó, equilíbrio de cores. Ou para quem não gosta de atalho de teclado, né? A gente também pode vir aqui, ó, imagem, ajustes, equilíbrio de cores, tá certo? Vai aparecer isso daqui, pessoal. Essa opção aqui ela é muito interessante quando, por exemplo, o seguinte, ó, eu tenho uma imagem de um céu, eu quero deixar o céu mais azul, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma grama, eu quero deixar a grama mais verde, tá?
ou até mesmo a foto, né? Eu quero reforçar, por exemplo, mais azul, eu quero reforçar, por exemplo, mais verde, tá? Aqui é o seguinte, pessoal, no cantinho direito, a gente tem as cores que são usadas no sistema de cores RGB, né? Aquilo que a gente aprendeu no semestre passado, sistema de cores, tá? E no cantinho esquerdo, a gente tem as cores opostas, que são usadas no sistema ciano, magenta, né? Yellow, black, tá certo? Então aqui, ó, eu vou puxar mais para o vermelho, tá? Mais para o magenta e mais para o amarelo. Olha, vocês vão ver que a foto ela já vai ser modificada, certo? Aqui, pessoal, eu estou puxando para os tons médios, tá? Se eu vier aqui em sombras, eu vou puxar os tons mais escuros da foto, também para o vermelho, mais para o magenta e mais para o amarelo, tá? Se eu vier aqui em realces, eu também vou puxar mais para o vermelho, mais para o magenta e mais para o yellow, tá? Olha como é que ficou, né? Como eu mexi em todos os tons da foto, pessoal, tanto os tons mais claros, como os mais escuros, como os mais médios, né? Até a parte escura da foto, ela ficou com um tom diferente, tá certo? Mas aí não tem problema, tá, gente? Isso aqui é fácil da gente resolver. A gente pega aqui o balde de tinta, né? E dá uma pintada só no fundo, né? Pega aqui, seleciona a cor preta, dá uma pintada só no fundo. Olha que legal aí o efeito, né? A gente pode jogar isso daí, por exemplo, para uma imagem de um plano de fundo de um site, né? Fica bastante legal. Tudo bem, turma? Maravilha? Maravilha. Maravilha, ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos parar aqui a gravação da aula.